Fala galera, aqui é o professor Neto de Física e nós estamos na quarta semana de revisão para o Enem. Lembre-se que esse projeto são 10 semanas de revisão para o Enem, onde nós já fizemos algumas coisas, já mostramos para vocês algumas dicas, mas hoje a nossa dica é sobre ondulatório. Vocês receberam o material na terça-feira, tiveram tempo de fazer aí. Os que não receberam, que estão vendo agora pela primeira vez o material, acompanhem comigo, porque é a oportunidade de exatamente tirar a dúvida, mostrando e dando dicas exatamente como você pode sair bem na prova do Enem sobre esse assunto, que é um dos mais recorrentes na hora da prova. Então, cuidado com o ondulatório. Vamos lá. Se você gostou desse projeto, se você está acompanhando esse projeto, já dá o seu like aí, diga gostei, né? E se você não é inscrito ainda no canal, faça isso, se inscreva no canal, que ajuda a gente a produzir mais e fornecer exatamente o material para que vocês possam estudar cada vez mais. A ideia é essa, tá certo? Mas vamos iniciar a nossa correção da lista de exercícios para ver como você saiu, né? E corrigir alguma coisa que porventura você tenha pensado de um jeito, eu posso mostrar de uma outra maneira para que fique mais claro na hora da prova. A primeira questão, ela trata para a gente o seguinte, acompanha comigo. Ondas eletromagnéticas. Então, de imediato, você já percebeu que ele está falando de uma das qualidades da onda, porque a gente sabe que a onda pode ser mecânica ou eletromagnética. A onda mecânica é aquela que precisa de um meio material para se propagar, e a onda eletromagnética é aquela que pode se propagar inclusive no vácuo, certo? Então, a primeira dica são as ondas eletromagnéticas. São criadas a partir de oscilações de campo elétrico e magnético. Beleza! Entre o campo elétrico e o campo magnético tem que formar um ângulo de 90 graus. Então esses dois campos formam um ângulo de 90 graus para que a gente possa ter ondas transversais em altíssimas velocidades. Tá ok? Beleza, professor. Uma fonte luminosa, como o Sol ou uma lâmpada, emite luz que oscila em várias direções. O fenômeno conhecido como polarização, vou destacar também isso aqui, ó, polarização. Quero que você tenha cuidado com isso, porque a polarização é um dos fenômenos que faz com que a onda que se propaga em todas as direções e todos os sentidos, que é o caso da luz ou a lâmpada do sol ou a lâmpada, né, a onda luminosa, quando ela bate no polarizador, ela passa a se propagar em uma única direção. Ou seja, se você tem óculos que tem polaroides, ou seja, proteção em polaroid, ela evita que várias ondas entrem e irritem seus olhos. Ela vai só em uma onda, permitindo aquela que você não vai ser agredido com os olhos. Beleza, professor, então a luz não vai machucar meus olhos? Não. Mas nem sempre é para proteção de óculos. Vamos ver aqui como é que ele pode trabalhar essa matéria. Acompanhe comigo. Ele diz assim, ó, acontece quando uma onda eletromagnética oscila somente em uma única direção. Os filtros polaroides são materiais que permitem a passagem da luz em apenas um plano de oscilação e a luz, ao passar por ele, é chamada de luz polarizada. Beleza. Então veja que até aqui foi uma explicação, é um texto explicativo, não teve pergunta nenhuma. Ele só explicou o que era uma onda eletromagnética e um dos fenômenos que acontecia chamado de polarização, certo? Autoexplicativo. Usando o conhecimento de intensidade luminosa, aí aqui você já destaca, porque veja, nós estamos trabalhando como calcular a intensidade da luz, exatamente aquela que vai chegar até seus olhos ou bater em um objeto, ser refletido em um objeto. A intensidade luminosa de uma fonte, considere uma lâmpada emitindo ondas eletromagnéticas esféricas, aqui também eu vou destacar para vocês. O aluno ele tem que estar esperto nisso, porque se essa luz vai enviar ondas eletromagnéticas esferas, ela vai atingir uma área. Deixa eu colocar aqui dados, só para a gente poder entender. E essa área, que é conhecida como área da esfera, ela é 4πr ao quadrado. Cuidado, porque uma coisa é você dizer que a área da circunferência, que é 2πr ao quadrado, e outra coisa é a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Aqui ele está falando em esferas. Em todas as direções, com uma potência, então nós vamos ter aqui a potência total de 48 watts, que ele forneceu para a gente, né? Determine a intensidade luminosa, então o que eu quero é exatamente o valor desse I. Se você prestar atenção, todas as unidades estão dadas em watts, dividido por metros quadrados. Eu estou chamando de watts, mas algumas pessoas chamam de watt. Eu prefiro chamar de watts porque é o nome dele e aí fica mais fácil da gente pronunciar, tá certo? Watts, que é a potência dividido por metro quadrado, que é a área. Então, indiretamente, ele já forneceu para a gente qual é a forma que você vai descobrir a intensidade luminosa.
Mas ele dá mais uma dica ainda. Há uma distância de 2 metros da lâmpada. Essa seria a distância chamada de raio, 2 metros. Com esses dados aqui, a gente pode fazer assim, ó. Vamos chamar aqui de primeiro passo. Qual seria o primeiro passo, professor? O primeiro passo é bem simples. Eu vou pegar a área da esfera, que nós já sabemos, e vou descobrir quem é essa área. O π, ele disse pra gente que era para adotar, tá aqui, ó, aproximadamente 3. Mesmo a gente sabendo que é 3,14, mas o Enem geralmente arredonda. Nesse caso aqui ele arredondou para 3. E o nosso raio é 2, que vai ser elevado ao quadrado. Continhas relativamente simples, 4 vezes 3 dá 12. 2 ao quadrado dá 4. E 4 vezes 12, 48, quando se trata de uma área, metros quadrados. E nós já encontramos a nossa área. Só que veja, não é isso que ele pede. Então nós vamos para o segundo passo. Professor, o que é esse segundo passo? Ora, ele forneceu a potência, nós encontramos a área, então vamos descobrir agora quem é a intensidade, substituindo direto na fórmula. A nossa potência de 48, a nossa área 48, e aí a intensidade equivale a 1 watts por metro quadrado. Com isso, você percebe que a alternativa que traz esse valor é a letra A, 1 watts por metro quadrado. Uma questão bem interessante, se liga nessa parte da matéria de intensidade, né? Intensidade luminosa, depois a gente também vai falar sobre a intensidade sonora, a fórmula é a mesma, só que tipos de ondas diferentes, uma eletromagnética que é a luz e a sonora que é uma onda longitudinal, mecânica e longitudinal. Mas a gente chega já lá a isso, certo? Vamos se preparar agora para a segunda questão, se eu levantar aqui para a gente poder chegar na segunda questão. Muito bonita essa questão porque envolve uma informação chamada de infográfico para o Enem, que é quando você extrai as informações do gráfico, ele não colocou isso só de enfeite, e como a gente está trabalhando com ondas senoidais, ondas periódicas, então o gráfico vai fornecer alguns dados extremamente importantes, que é de sumo, assim, o aluno tem que ter um cuidado especial para não errar na hora da prova. Vamos lá. Uma onda senoidal propaga-se da esquerda para a direita em uma corda. Então ele já está dizendo que se é em corda, você tem que destacar esse termo, né? É formado por uma corda em um determinado instante de tempo ilustrado no gráfico. Aí você olha para o gráfico, você tem o Y, que está representando a altura, no caso a amplitude, né? Você vai ter a amplitude positiva e a amplitude negativa, e quando a amplitude é nula, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. E aí você vai perceber que o nome dado a essa parte mais alta é chamada de crista. E a parte mais baixa é chamada de vale. Então você tem a crista da onda e você tem o que nós chamamos de vale da onda. Você pergunta, por que é preciso saber disso, professor? Porque para você medir o comprimento de uma onda, ele tem que estar em concordância de fase. O que quer dizer concordância de fase, professor? 2 cristas consecutivas, ou 2 vales consecutivos, ou 2 pontos que fechem um ciclo para dar um comprimento de onda. Tipo assim, ó, presta atenção. Vou mudar aqui a cor da caneta para destacar. Ele está começando aqui nesse ponto. Quando ele voltar a passar pelo mesmo ponto, você tem o que nós chamamos de lambda. Então esse lambda ele começa no 0, que é o eixo do x, né? E vai até o 2, que é essa posição que ele está bem aqui. Que beleza, professor! Então, de imediato, só olhando para cá, a gente já percebeu que o comprimento de onda vale 2 metros. Se essa for a pergunta, nós já matamos a charada. Então, vamos lá. Ele diz para a gente o seguinte agora, nesse cuidado, né? Sabendo que a onda se propaga com uma velocidade. Ah, professor, esse é um dado importante, né? Nós vamos colocar aqui dados. E a velocidade, ela vale 4 metros por segundo. O comprimento da onda, o período e a frequência desse movimento são respectivamente iguais a... Então vamos com calma. Primeira coisa que você vai perceber é que ele pede o comprimento de onda, né? Então eu vou colocar aqui... comprimento da onda. E a gente já sabe que o comprimento de onda é chamado de lambda. 2 pontos em concordância de fase entre 2 cristas consecutivas, você tem uma onda que vale 2 metros. Então, não precisa nem perder tempo, você já tem 2 metros. Não olhe ainda para as alternativas não, tá certo? Vamos tentar fazer isso aqui com consciência, sem precisar estar chutando. Segunda coisa que nós vamos encontrar é chamado de frequência.
Frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Mas aí a gente vai precisar trabalhar com uma coisa chamada de equação fundamental da onda. Ah, entendi, professor. É aquela formulazinha, você lambe ferida? Isso. A fórmula da velocidade, comprimento de onda e frequência. Como ele disse que a velocidade era de 4, o comprimento de onda nós encontramos que foi 2, então a nossa frequência passa a ser 4 dividido por 2, e aí nós teríamos uma frequência de 2 Hz. Hertz que quer dizer oscilações por segundo. A cada segundo, então a cada 2 segundos eu dou uma volta, uma onda. Beleza? E para a gente concluir isso aqui, ele pede para que a gente encontre o período. Professor, período é o quê? É o tempo necessário para completar uma oscilação. Mas você sabe que período é o inverso da frequência. Então, se período é o inverso da frequência, você pode dizer que 1 sobre 2, porque terminamos de encontrar quem é a frequência. E 1 dividido por 2 vai dar 0,5 segundos. Agora você vai procurar uma alternativa que tem 2 metros, 2 Hz e 0,5 segundos. Você encontra isso na alternativa da letra A. Ok? Bem, vou voltar, me pediram para deixar aqui, né? Para poder você tirar um print aí da tela. Bem, essa é a resolução. Tire um print da tela, mas eu espero que você tenha acertado isso. Uma questão fabulosa, bem legal. Se você está gostando, deixa aí seu like, né? Indica para um seu amigo. Se você é inscrito no canal, marca também o sininho para que quando tiver uma outra aula como essa, você já fique alerta, né? E vamos lá, vamos fazer esse projeto crescer e mais gente ser privilegiado, assim como você está tendo a oportunidade, outras pessoas também, de trabalhar aqui e tirar as dúvidas mais importantes para o Enem, vendo que é um dos assuntos mais recorrentes. Vou então para a questão 3, tá certo, galera? Vamos lá. A questão número 3, ela fala sobre a qualidade fisiológica do som. É um tipo de onda chamada acústica, a onda sonora, mas a questão ela diz pra gente o seguinte, acompanhe comigo, por favor. Nos equipamentos eletrônicos que emitem ondas sonoras, então você já destacou aqui o que é que se trata de ondas sonoras, geralmente é um dispositivo que permite controlar o volume do som. Então veja que ele já deu no texto o que é que ele quer. Ele quer controlar o volume do som. Aí mostrou uma figura, né? Um aparelho de som onde você tem exatamente para controlar, aumentando ou diminuindo o volume, que aqui a gente sabe que o termo correto é deixar mais forte, mais fraco o volume. Só que ele diz assim para a gente, ó, acompanha, vamos ver se a gente consegue entender o que é que ele diz. Quando mudamos, então eu vou destacar isso aqui, ó, mudamos o volume do som, necessariamente altera-se na onda sonora emitida. O que é que altera na onda sonora emitida? Antes, deixa eu fazer aqui um rápido comentário só para a gente relembrar. Existem 3 qualidades fisiológicas do som. A altura, a intensidade e o timbre. Altura, intensidade e timbre. Professor, o que é a altura? É uma grandeza que está diretamente relacionada à frequência. Ou seja, quando você aumenta a frequência, você deixa o som mais agudo. Maior frequência, mais agudo. Ou seja, fina. Uma voz fina, professor. Isso. Quando você diminui a frequência, menor frequência, é deixar o som mais grave. Ou seja, um som mais grosso. Então, a altura está relacionada à frequência. Beleza, professor. E o que é intensidade? Intensidade é uma grandeza que está relacionada diretamente ao volume, que está diretamente relacionada à amplitude de uma onda. Quanto mais forte for seu som, maior volume, então você está gritando. Quanto mais fraco for o som, mais fraco, então quer dizer que eu estou sussurrando, professor? Como é que seria isso? Deixa eu mostrar aqui para você com 2 cores diferentes. Olhe primeiro para esse tipo de onda que eu vou fazer aqui, só para que você possa me ajudar. Tá aqui, professor, uma onda bem grandona, isso. E eu vou fazer em azul, desse jeito aqui, ó. Ah, que legal, professor. Então, qual é a diferença? A diferença é que essa vermelha, ela apresenta uma amplitude, que é esse tamanho acima ou abaixo, e essa azul vai ter uma amplitude um pouquinho menor. Ah, entendi, professor. Então, essa aqui apresenta um som baixo. A gente não chama de som baixo, a gente chama de fraco.
Ah, entendi. É quando a gente está diminuindo o volume e está deixando o som quase que sussurrando. Isso. Já essa aqui a gente grita, porque você está com um som mais forte. Então, intensidade é uma grandeza que está diretamente relacionada ao volume e à sua amplitude. Maior amplitude, grita. Menor amplitude, sussurra. Beleza, professor. E a terceira qualidade fisiológica é chamada de timbre. O que é o timbre? É quando você consegue emitir a mesma frequência, a mesma amplitude, mas com formatos diferentes. Ou seja, cada pessoa tem o seu próprio timbre. Uma nota musical tem o seu timbre. Só que existem pessoas que conseguem imitar. E quando você imita algo, você está emitindo o seu timbre, conseguindo fazer o mesmo timbre de outra pessoa. Entendido essas três qualidades? Como aqui, o que ele pede na questão é que a gente identifique o que é que faz mudar o volume do som. Período é o tempo necessário para completar uma oscilação. Comprimento de onda é 2 pontos em concordâncias de fase, 2 cristas ou 2 vales. Frequência está diretamente relacionada com a altura. O timbre é o tipo, o formato de onda que você tem. Obviamente que a amplitude seria a nossa resposta para essa questão, porque a amplitude determina que você está com um volume mais alto, mais forte ou volume mais fraco. Beleza? Fácil de ser entendido? Então tá aí uma questão bem legal, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham acertado também e vamos seguir em frente. Vamos à questão de número 4. Essa questão é lindíssima, até porque trata de algo que está relacionado com o nosso cotidiano. Ela diz assim, ó, o Bluetooth é um protocolo padrão de comunicação primariamente projetado para baixo consumo de energia com baixo alcance, baseado em microchips, transmissores de baixo custo em cada dispositivo. Lembra que eu falei para vocês? Aqui está o texto dado pelo Enem. Então você entende do que se trata. Ele está falando sobre uma onda. E referente a essa onda, ele citou o Bluetooth, algo que a gente usa no nosso cotidiano. Aí você diz assim, e a pergunta, professor? Vamos analisar o que é que ele diz agora? A partir desse ponto, você vai perceber que ele diz assim, a faixa de frequência ocupada pelo Bluetooth vai de 2.400 MHz e 2.478 MHz, dividida em 79 frequências com bandas de 1 MHz. Olha, se você considerar aqui o 0 como sendo a primeira casa e o 78 como sendo a última casa, são 79 frequências de 1 MHz. A primeira coisa que você deve estar pensando é o seguinte, professor, mas o que danado é megahertz? Esse mega é a mesma coisa que 10 elevado à sexta hertz. Tá ok? Então megahertz é 10 à sexta hertz, oscilações por segundo. E aí ele diz agora o que ele quer na questão. Considerando a velocidade da luz, então nós vamos chamar C, a velocidade da luz, como 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Claro que se você tivesse colocado V de velocidade não ia fazer diferença, mas vamos trabalhar com o C, que é a velocidade da luz, tá certo? Já que ele colocou essa condição pra gente. O maior comprimento para o Bluetooth é de. Então eu quero que você me diga quem é o lambda máximo. Não é tão complicado isso, tá certo? Só que para o aluno chegar nessa representação, eu vou colocar aqui a equação fundamental. A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. O que pode ser um V? É chamada de equação fundamental da onda. E por que eu coloquei essa equação? Porque preste atenção, ele não está pedindo maior comprimento de onda? Aí você faz isso, professor, maior comprimento de onda. É isso que eu quero. A velocidade, ela não muda enquanto não mudar de meio. Como ele está dizendo que ela está se propagando no mesmo meio, com essa velocidade, então essa velocidade permanece constante, a única possibilidade de você ter o maior comprimento é se você tiver a menor frequência. Aí você vai para os dados e aí você vai perceber que 2.400 MHz é menor do que 2.478, ou seja, a frequência agora ficou determinada. E aí eu vou fazer um alerta para vocês extremamente importante, ó. Preste atenção, por favor. Essa frequência, que eu vou chamar de frequência mínima, porque ele quer o comprimento máximo, que é de 2.400 MHz, só que mega a gente já sabe que é 10 à sexta, né? E a gente subentende que tem uma vírgula após o último zero. Observe que essa vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. Então você pode dizer que essa frequência mínima ela vai ficar 2,4 vezes 10 à terceira. Só que você já tinha 10 à sexta hertz. Ah, entendi, professor. E aí, para poder você entender mais simples, eu vou colocar em forma de notação científica como sendo 2,4 vezes 10 à nona
porque eu conservo a base e somos expoentes, 3 mais 6 para dar 9 Hz. E agora acabou a física, virou continha de bodega. Observa, a minha velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava, o comprimento é o máximo, por isso eu peguei a frequência mínima, que é de 2,4 vezes 10 a nona, que está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Ou seja, o nosso comprimento máximo vai ser 3 vezes 10 a oitava, 2,4 vezes 10 a nona. Você lembra que quando eu tenho uma potência que está com sinal positivo, ele passa para cima com sinal negativo? Então nós vamos fazer isso. Só que antes, nós vamos fazer essa divisão aqui, tá certo? Nós vamos pegar o 3 e dividir por 2,4. Isso vai dar 1,25. E a potência que está com o sinal positivo passa para cima, negativo. Você faz, estou entendendo, professor. Então, olha que lindo. Preste atenção e acompanha comigo que massa isso aqui vai ficar. 1,25 vezes 10 a menos 1, quer dizer, vou voltar mais 1 a casa, e aí eu tenho 0,125 metros, que isso aqui é a alternativa da letra A de Amozão. Uma questão bem legal, bem simples, tira um printzinho da tela, né? Mais uma vez eu peço, se você estiver gostando, deixa aí o seu like, quem tiver alguma dúvida, pergunte, tá certo? Mesmo que você assista a aula depois, porque aqui eu estou fazendo ao vivo com vocês, né? E estou participando, a aula está sendo gravada, mas eu estou participando com vocês ao vivo para tirar as dúvidas. E aí eu quero que vocês interajam comigo. Quanto mais eu puder ajudar, mais feliz eu vou ficar, tá certo? A ideia do projeto é exatamente essa. Não é isso, Lu? Podemos fazer isso com a galerinha, né? Então vamos nós. Próximo passo, a próxima questão, seria a questão de número 5. De novo envolve o conhecimento de uma tabela. E aqui eu quero um cuidado muito especial, porque a gente vai num detalhe, uma palavrinha pode alterar tudo, tá certo? A questão 5, ele diz pra gente o seguinte, ó. A luz é uma onda eletromagnética, beleza. Com faixas de frequências compreendidas de 3,85 vezes 10 a 14 Hz até 7,69 vezes 10 a 14 Hz, conforme apresentado na tabela abaixo. Observe que a luz branca ele dividiu em 7 cores, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Veja que o vermelho é aquele que apresenta a menor frequência, ó para cá, 3,84. Já a cor violeta é aquela que apresenta maior frequência, e aí você tem 9,69, tudo vezes 10 elevado a 4 Hz, tá certo? Então o que você pode concluir logo de imediato com isso? Que a frequência, essa frequência, ela vai aumentando do vermelho até o ponto mais alto, tá certo? Então ela vai subindo, ela vai aumentando aqui. Tô entendendo, professor. Ficou um pouquinho apertado, né? Mas deixa eu colocar aqui desse outro lado só para a gente poder entender como é que funciona isso. Então a frequência ela está aumentando, tá certo? Essa é a ideia. Entendi, professor. Beleza, mas olha o que é que ele diz, ó. Considerando que a velocidade de propagação da luz seja de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, então nós já temos que o C é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e os seus conhecimentos físicos sobre ondas eletromagnéticas, analise as afirmativas a seguir. Então nós vamos julgar cada uma dessas afirmativas, né? Quando for o caso eu volto para a gente ver a tabelinha, mas você está com o material aí na mão, né? Você pode acompanhar. Quem não tem o material ainda pode solicitar que a gente envie para você, tá certo? Em PDF. E aí fica mais fácil de você estudar quando você quiser, quantas vezes você quiser, beleza? A primeira proposição diz assim, o vermelho, então observe que ele está destacando isso aqui pra gente, ó. Deixa eu só mostrar, ó. É esse vermelho, aí você faz, entendi, professor, beleza. Então ele fala assim, o vermelho, cor de menor frequência, certíssimo, a gente pode perceber que ele apresenta a menor frequência, né? 3,84 vezes 10 elevado a 14 Hz. Do espectro visível, é também a onda luminosa com menor comprimento de onda. E aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês. Olhem só, essa primeira proposição, ela induz ao aluno a trabalhar com a equação fundamental da onda. Como essa velocidade é a velocidade da luz e não vai mudar, então o que ele diz para a gente? Se você tem a menor frequência, deixa eu só colocar aqui, né? Se você tem a menor frequência com a luz vermelha,
Comprimento e frequência são inversamente proporcionais. Aquele que tem a menor frequência vai ter o maior comprimento de onda. E aqui ele disse o menor. Então essa primeira proposição está falsa. Aí você faz, entendi, professor. Vamos julgar agora a proposição 2. Se for o caso, eu desço um pouquinho o gráfico para a gente poder analisar. Diz assim, o verde com frequência de... Então, ele colocou azul porque eu digitei errado, mas é o verde na prova original, tá certo? Então, o verde com uma frequência, então nós vamos pegar aqui essa frequência que ele colocou aqui, ó, como sendo de 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Possui um comprimento de onda, então ele deu o lambda para a gente, de 5 vezes 10 a menos 7 metros. Bem, o que eu devo fazer? Eu devo provar que isso aqui está certo ou errado. E para eu poder fazer isso, o que eu devo fazer agora é pegar a equação fundamental, lembre-se, é bem fácil, né? Você vai pegar, lambe ferida, observe que a velocidade vai ser 3 vezes 10 a oitava, o comprimento de onda vai ser 6 vezes 10 elevado a 14. Calma, deixa eu corrigir isso aqui. O comprimento de onda é o que nós queremos e a frequência, que é 6 vezes 10 a 14, que está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Entendi, professor. Então, aquele mesmo processo, né? A potência que está com o sinal positivo, ele vai passar para cima com o sinal negativo. Isso. E aí você vai fazer essa continha boba, essa continha simples, onde a gente vai ter 3 dividido por 6 vai dar 0,5, vezes 10, 8 positivo, e vezes 10 está positivo, passa para cima, negativo. Olha que bonitinho. Isso aqui vai ficar 10 elevado a, se eu pegar aqui, 6, só que negativo, né? Mas eu estou vendo que ele está querendo positivo, porque ele colocou em forma de notação científica, né? Então essa vírgula que está aqui, ela vai voltar uma casa, ou seja, se eu aumento o número, eu diminuo uma no expoente. Menos 7 é menor do que menos 6 metros, e aí prova que essa proposição 2 está correta. Então, por enquanto, a 1 está falsa, a 2 está verdade. Perceba que ele deixou em forma de notação científica, né? Mesmo dando 0,5, mas ele transformou para notação científica, né? Um número maior do que 1, menor do que 10, acompanhado por uma potência de 10. Aí você faz, beleza, professor, estou entendendo. Vamos à terceira proposição. Calma que eu volto já aqui para a gente poder ver isso, tá certo? Ele diz assim, qualquer cor do espectro luminoso, ao sofrer reflexão, então a gente vai destacar esse termo, reflexão, e refração, mantém inalteradas suas frequências. Ora, só para a gente poder ter acesso a essa proposição 3, né, saber se ela é verdadeira ou falso, ele está falando sobre dois fenômenos. O fenômeno da reflexão e o fenômeno da refração. Deixa eu fazer um rápido comentário a respeito dos dois. Refletir é quando a onda bate e volta. E quando a onda bate e volta, ela mantém todas as suas características fundamentais constantes, ou seja, mantém a mesma velocidade, o mesmo comprimento e a mesma frequência. Toda a vida do fenômeno da reflexão são mantidas constantes? São, professor. Então a frequência fica constante? Fica. E na refração? Refratar quer dizer mudar de meio. Não quer dizer sofrer desvio, quer dizer mudar de meio. Pode até sofrer desvio, porque ele muda a velocidade, mudando o comprimento de onda. Peraí, professor, na refração muda a velocidade e muda o comprimento de onda, mas a frequência permanece constante porque não alterou a fonte. É qualquer fonte luminosa, então automaticamente vai manter a sua frequência. Professor, então eu posso garantir que quando eu tiver reflexão e refração, a frequência não se altera? Não, a frequência permanece constante. E com isso essa proposição se torna verdadeira. E aí você vai procurar a alternativa que diz que apenas a 1 é falsa, a 2 é verdade e a 3 é verdade. Nós vamos encontrar isso, 2 e 3 correta, na letra C de coisinha pequenininha. Uma questão bem legal, bem interessante, onde você pôde ver aí como trabalhar esse processo. Beleza, galera? Viu como é simples? É ter cuidado, é se ligar, uma palavrinha pode alterar tudo. Todo cuidado possível quando você estiver trabalhando com isso. Beleza? Vamos para mais uma questão então. Questão de número 6. Essa questão 6 é outra questão também assim que você tem que ter cuidado, principalmente com as unidades. O Enem vem cobrando muito isso, tá certo? Ela diz assim, em 1919, ano passado,
foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro. Então isso aqui é um fato extremamente importante no mundo científico. Obtido pelo uso de vários radiotelescópios, também recentemente uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópio de infravermelho, vou destacar isso aqui, para detectar antecipadamente asteroides que se aproximam da Terra. Você faz, eita professor, quer dizer que existe como eu saber se está se aproximando, está chegando, está vindo asteroides em direção à Terra, se vai passar perto da Terra, se vai passar longe? Tem. E agora eu já sei como é que eles fazem isso, tá certo? Então isso é o que eu chamo de texto autoexplicativo. Até aqui ele só explicou para você o que é. Aí ele diz assim, considere um radiotelescópio que detecta ondas eletromagnéticas provenientes de objetos celestes distantes na frequência de... Aí nós vamos ter como primeiro dado matemático, lembra disso, destaca isso com todo carinho do mundo, a frequência de 1,5 GHz. Professor, o que é giga? Esse giga é 10 elevado a nona Hz. Mega é 10 a sexta, giga 10 a nona, tera é 10 elevado a 12. Ah, é bom saber disso, né, professor? A gente aprende isso logo que está trabalhando com notações científicas, ordem de grandezas, transformações de unidades. Então, memoriza isso, tá certo? O giga, né, que antigamente chamava gigabytes, terabytes, megabytes, então gigahertz é 10 a nona Hz. Aí ele diz agora pra gente o seguinte, acompanhando. E que um telescópio de infravermelho detecta ondas eletromagnéticas originadas em corpos de um sistema solar, cuja frequência, então nós temos aqui do rádio, vou colocar aqui porque ele deu duas frequências diferentes, e a frequência do infravermelho, que ele disse que era de 30 terahertz. Eita professor, o senhor falou que tera era 10 elevado a 12. Exatamente. Veja que aqui tem um zero, né? Mas você pode deixar assim mesmo, mas se quiser você coloca 3 vezes 10 a 13. Eu vou deixar assim, certo? Só para a gente poder entender como é que funciona, mas fica aí a seu critério. Não sei ainda o que é que ele quer. Vamos à pergunta. Qual é a razão, então razão é a mesma coisa que divisão, entre os correspondentes comprimentos de ondas no vácuo? Que massa, professor! Quando ele disse que era no vácuo, ele está me dizendo que qualquer luz no vácuo, seja ela de rádio, que é uma onda eletromagnética, ou a própria o infravermelho, né, que também é uma onda eletromagnética, então ele apresenta a mesma velocidade, que no caso seria a velocidade da luz, né? A velocidade do rádio seria igual do infravermelho, só porque ele disse que estava se propagando no vácuo. Eles apresentam a mesma velocidade eletromagnética. E aí ele vem com essa dica, né? Ele diz assim, ó, você vai trabalhar o comprimento do rádio, eu vou colocar rádio, dividido pelo comprimento do infra. Não é isso que eu quero? Aí você faz, certo, professor. Mas e aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação fundamental, que é isso que nós temos aqui em mente, e vou saber que a velocidade de propagação no vácuo é a mesma para os dois. E se a velocidade de propagação é a mesma para os dois, então eu posso, obviamente, fazer assim, ó. Comprimento do rádio, frequência do rádio, é igual ao comprimento do infra vezes a frequência do infra. Não é isso? Eu estou só substituindo aqui, igualando como ele disse para mim o que é que eu deveria fazer. Agora acabou a física, virou continha de bodega, porque esse comprimento do infra que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar comprimento do rádio dividido pelo comprimento do infravermelho é igual a frequência do infra, e a frequência está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Agora acabou a física, virou continha de bodega. Vamos fazer essa continha aqui bem simples, né? Para a gente poder entender como é que seria essa nossa ideia. Bem, preste atenção, porque no enunciado ele deu para a gente que o do infravermelho correspondia a 30 tera, ou seja, elevado a 12. E o do rádio correspondia a 1,5 vezes 10 elevado a nona. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa casa decimal aqui só para facilitar a minha vida, tá certo? Antes de fazer qualquer continha,
antes de trabalhar com qualquer continha, eu vou fazer aqui facilitando a matemática, certo? Tipo assim, ó, em vez de 1,5 eu vou colocar 15. Se eu aumento o número, eu diminuo no expoente, passa a ser 8. Professor, ficou claro isso daí, ficou tranquilo, beleza. Aqui era 9, passou a ser 8. E o que eu vou fazer agora? Olha só, 30 dividido por 15, então nós vamos pegar aqui o R dividido pelo infra, vai dar 2. A potência que está com o sinal positivo passa para cima, negativo. E aí automaticamente você vai perceber que essa divisão do rádio dividido pelo infra vai ficar 2 vezes 10 elevado à quarta. Não tem unidade, porque é razão de grandeza, comprimento por comprimento, né? E aí você teria 2 vezes 10 elevado à quarta. Professor, eu encontro isso em qual das alternativas? Né? A letra C de coisinha pequenininha, uma questão bem legal, bem fácil de ser trabalhada. Vou deixar aqui para que você possa tirar o print da tela, né? Veja como é que a gente fez. E mais uma questão bem interessante, vamos à questão de número 7, chegando já ao final do nosso material, né? A questão 7 é uma questão lindíssima, lindíssima, porque ela diz assim, ó, existe um fenômeno que alguns físicos e músicos denominam de filtragem sonora. Então, calma lá, professor, porque ele está dando um termo técnico para músicos e no mundo científico, filtragem sonora, no qual um ouvinte detecta frequências sonoras muito bem definidas. Então a ideia é aquele pessoal que diz assim, ó, o cara toca de ouvido, né? O cara sabe as letras, né? Só em ouvir ele pega o tom da letra bem direitinho, o tom da nota musical, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui agora. Então, por enquanto, estamos explicando o texto. Para que o fenômeno ocorra, uma pessoa deve segurar um tubo de comprimento entre 40 centímetros e 60 centímetros. Esse é o tamanho do tubo aproximadamente. Você vai colocar perto do seu ouvido para que ele fique aproximadamente com isso. Aberto em ambas as extremidades, com diâmetro que vai de 4 até 5 centímetros. Não precisa ser uma coisa exagerada, né? Para o fenômeno ser otimizado, o ouvinte deve estar em um lugar bastante barulhento, onde exista o maior número de frequências possíveis. Então vamos destacar isso aqui, ó, o maior número de frequências possíveis. Surpreendentemente, o ouvinte perceberá apenas os sons de determinadas frequências. Como assim, professor? Terminou de dizer o que é que ele quer na questão. O ouvinte perceberá apenas sons de determinadas frequências. Por maior que seja a quantidade de sons distintos que existam no ambiente. Então vai ter um barulho, aquele som de todo tipo, mas ele vai determinar alguns tipos específicos. Determinado som. Aí ele vem agora para o que ele pede no quesito, né? Diz assim, veja a figura, é importante que você observe essa figura, o som normal, o som passando pelo tubo sendo filtrado, né? E chegando até o sistema auditivo de uma pessoa. Diz assim, o fenômeno descrito no texto e na imagem é devidamente explicado pela... Então vamos por partes. Deixa eu explicar isso aqui para que vocês entendam comigo. A letra A fala difração. Professor, o que é difração? É um fenômeno pelo qual a luz consegue contornar o obstáculo ou passar por pequenas fendas, desde que o comprimento da fenda seja aproximadamente igual ao comprimento da onda, tá certo? Então, difratar significa contornar o obstáculo ou passar por pequenas fendas. Não é esse caso aqui, né? Você está vendo que não é isso que ele pede. Dispersão é quando você tem a luz sendo dividida, a sua energia, diminuindo a sua energia ou aumentando a sua energia, dispersando. No caso da luz branca, ela se dispersa em 7 cores, na ordem: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Isso é chamado dispersão de uma onda, onde você perde energia. Cada um fica com sua energia característica própria, que tem a sua intensidade. Isso se chama dispersão. Então também não é dispersão, não é o que está acontecendo aí, onde a gente consegue perceber alguns tipos de frequências, não é esse o caso. Interferência. Interferência, ela acontece quando você tem uma superposição. Você tem uma exposição de muita amplitude, aumentando ou diminuindo. É chamado de interferência construtiva ou destrutiva.
Quando você pega ondas, e preste atenção nesse detalhe, elas podem se tornar mais, que a gente chama de mais forte, aumentando o volume, ou mais fraca, diminuindo o volume, mais fraca, sussurrando, que não é o caso, porque aqui ele está identificando frequência, não está identificando volume. Ah, entendi, professor, então não é a interferência. Não, porque a interferência fala diretamente de maior amplitude e menor amplitude. Letra D. Ressonância. Vamos explicar o que é essa ressonância. A ressonância é um fenômeno que ocorre quando você junta as frequências e essa frequência ela é facilmente percebida. Você consegue identificar. Vou dar um exemplo para você. Você pega uma taça de cristal, uma taça, coloca água e molha seu dedo passando na borda. E você escuta um barulhinho. Por quê? Porque você conseguiu emitir a mesma frequência da taça. E aí isso é chamado de ressonância. Tem pessoas que apenas com o seu bate na taça, né, o tilintar da taça, e com sua voz consegue imitar a mesma frequência do tilintar da taça. E aí ele quebra a taça porque ele provoca o que a gente chama de alta frequência. Uma frequência fica amplificada, podendo provocar o que aconteceu com a ponte de Itacomo, tão conhecido isso daí, tá certo? Professor, então é isso que está acontecendo? O ouvido dele conseguiu captar uma frequência que foi sonorizada, que foi captada, foi juntada uma com a outra, com a mesma frequência. E as outras frequências não foi captada por ele, só aquela que interessou, a mesma frequência que ele está acostumado, que o seu ouvido está acostumado. Então a nossa alternativa correta é a letra D, esse fenômeno pelo qual você consegue captar alguns tipos de frequências específicas que são iguais, emitem a mesma frequência, é chamado de ressonância, ok? E só para a gente confirmar, a reverberação é um tipo de eco, né? Que a luz, ou melhor, o som, ele vai, bate no obstáculo e volta no intervalo menor do que 0,1 segundo. É assim, ó, tem alguém aí. Então você fica escutando como se fosse uma continuidade em menos de 0,1 segundo. Isso é chamado de reverberação, ok? É uma das propriedades que também a gente vai mencionar daqui a pouco, chamada de eco, mas é bom que você conheça, tá certo? Reverberar é muito utilizado na música, ok? Vamos lá. Então, a alternativa correta, letra D. Próxima questão, a questão de número 8, ela também é uma questão teórica, né, muito bem feita, e que diz o seguinte, ó, diz assim: quando adolescente, as nossas tardes, isso é um texto, tá certo? Então, quando adolescentes, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac, deve ser assim a pronúncia, e desviar... Opa, me perdi aqui, peraí, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Pronto. E desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram acolhidas. Então veja, isso aqui é um texto, tá certo? Onde pressupõe-se que são estudantes que quando termina a aula pegam o seu violão, um caderninho de música, de notas musicais, e esse amigo chamado Hamilton, que foi aquilo que a gente viu há pouco tempo, né, ele tem uma qualidade muito importante, ele consegue identificar, mas vamos ver o que é que ele diz aqui, preste atenção. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui um ouvido, lembra que eu falei para você do termo TEP? Ouvido absoluto, ou seja, que tem capacidade específica. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. Bem, galera, aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês, preste atenção. Ele vai identificar sem outros referenciais. Como assim, professor? Ele pegou um violão, ele deixou bem claro aqui que ele pegava o violão. Então as notas foram tocadas no violão. Porque se ele tivesse dito assim, com referências diferentes, poderia ser um violão e uma guitarra, um violão e uma sanfona, um violão e um pandeiro, e aí você ia perceber que eram instrumentos diferentes, mas aqui não. É o mesmo instrumento e ele consegue perceber a diferença, preste atenção no que ele está dizendo aqui, ó, identificar as notas. Ele sabe quais são as notas que estão sendo tocadas no mesmo instrumento, ele não muda de referencial, tá certo? Simplesmente pelas melodias. Aí ele diz assim: o texto apresentado
A propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é... Aqui ficou fácil agora, porque você vai perceber o seguinte, só para a gente poder identificar facilmente. Quando está no mesmo instrumento, ele vai ter um timbre, né, específico. Mas a gente sabe que ele está falando de um violão, e um violão apresenta 7 cordas. Cada corda tem uma espessura. E a espessura da corda, ela, quando tocada com a mesma intensidade de força, ela vai provocar uma frequência diferente. Você faz, como assim, professor? Vai ter cordas do violão que é mais grave e vai ter cordas do violão que é mais fina, que é mais aguda. Né? Aí você faz assim, quer dizer que vai ter blum, blum, blim, 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 blim. Que ridículo isso, né? Mas blum, blum, blim, 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 blim. Então ele percebe quando a nota fica grave, mais grossa, ou fica aguda, mais fina. Pronto, essa qualidade fisiológica está relacionada com a frequência. A frequência é um fenômeno ondulatório que está relacionando a sua maior frequência como sendo um som mais agudo e a menor frequência como sendo um som mais grave. Ok? Simples, fácil de ser percebido. Vamos à questão número 9. Essa questão número 9 é uma questão bem legal, porque se trata de uma interpretação que precisa de uma figura, né? E a gente vai entender que ele diz assim pra gente. Vamos lá, vamos acompanhar aqui rapidamente para a gente ver como é que funciona. A figura a seguir representa um aparato experimental para demonstração de ondas estacionárias em cordas. Então já sei que ele está trabalhando com ondas em cordas, então isso aqui vai ser algo que eu tenho que trabalhar como definição básica, né? Então vamos lá, se eu só pegar aqui, opa, isso. Então ondas em cordas, estava mudando a cor da caneta só para poder destacar para vocês. E diz assim, o experimento conhecido como gerador de ondas estacionárias, que é esse aparelho aqui, tá certo? Que é o experimento que ele vai fazer, é composto por um vibrador, então o vibrador que seria essa fontezinha que está aqui, tá certo? Você pode regular, um vibrador, um dinamômetro, que é esse aparelho que está representando, né, a intensidade da força, uma corda, que é essa corda que está formando ondas estacionárias, subindo e descendo, por isso que ela é chamada de estacionária, porque dá a sensação que ela fica parada, uma base sólida, que é essa pretinha que a gente está aqui para poder observar a onda do aparato, né? Sabe-se que a corda utilizada tem comprimento de 1 metro, então vou colocar aqui o L, o tamanho da corda, vale 1 metro. E que sua massa é uma massa de 10 gramas. Ora, 10 gramas, galera, é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Ou se você preferir, você pode colocar 0,001, 1, 2, 3, opa, então 0,01 quilogramas. Ele voltou 1, 2, 3 casas, tá certo? E aí você tem 0,01 kg para representar a massa dessa corda. Cuidado com isso, fique esperto com essa transformação de unidade. Aí ele continua e diz assim, mostrou aqui a figura, né? Vamos já voltar para ela. Mas aí ele diz assim, considerando a onda estacionária gerada no momento em que a foto do experimento foi registrada, então, nesse momento aqui que ele foi registrado, eu quero que você preste atenção a um pequeno detalhe. Deixa eu colocar aqui com a cor que chama a atenção de vocês. Olha para cá, ó. Essas linhas que eu estou colocando aqui, ó, esses pontinhos que eu estou colocando aqui, eles não representam uma onda. Isso aqui é chamado de meia onda. Então, meia onda, né? E esse outro pedaço, meia onda. Então, eu não tenho uma onda, eu tenho só meia onda, certo? Aí você faz, professor, mas nesse desenho aqui, o que é que eu posso concluir? O que é que eu posso tirar de proveito? Olha, eu sei que o comprimento, que é de 1 metro, né, ele deu pra gente, o comprimento da corda, ele está dividido em 3 partes de meia onda. Então, eu vou colocar assim, ó, 3 partes de meia onda. Certo, professor? Entendi. Esse L vale 1. Então eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, o 2 passa para o outro lado multiplicando e o 3 está multiplicando, passa dividindo. O comprimento de onda é de 2/3 de metro.
Ah, professor, então é para isso que serve esse aparelhozinho? Para você descobrir qual é o comprimento de onda pelo formato que ela tem? Ela formou 3 metades de uma onda em 1 metro. Ou seja, o comprimento é 2/3 de metro. Então eu já sei quem é o comprimento da onda, já sei quem é o tamanho da corda e sei quem é a massa dessa corda. Quando ele está falando em corda, comprimento, a gente lembra da equação de Taylor, né? Vou já mencionar para vocês para ver se é preciso. Aí ele continua e diz ainda para a gente o seguinte, ó. O fato, nesse instante, o dinamômetro indica uma força de tração, tensão, então esse tesão equivale a 156,25 newtons. A frequência de vibração da fonte, então eu quero que você me diga quem é a frequência, dada em hertz. Professor, entendi, mas o senhor falou numa coisa chamada equação de Taylor. Essa equação de Taylor é quando você tem uma velocidade de propagação em uma corda. E uma corda apresenta densidade linear. Densidade linear é a massa da corda pelo seu comprimento. E a gente aprendeu que essa velocidade é lambda vezes a frequência. Então eu posso fazer uma substituição, e eu quero que você tenha cuidado com isso, aonde eu tenho velocidade, eu vou colocar lambda vezes F. Força de tração, e essa densidade linear, que é a densidade da corda, né, ela vai ser a massa dividido pelo comprimento. O que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso trabalhar com essa informação aqui? Vamos fazer com calma. Como eu quero a frequência, eu vou colocar 1 sobre lambda. O lambda que está multiplicando passou para o outro lado, dividindo. E o L que está dividindo, porque quando eu tenho divisão da divisão, eu faço o produto pelo inverso. Então ficaria força de tração vezes L dividido por M. Uma expressão matemática relativamente simples, né? Deixa eu só organizar isso aqui para ficar bonitinho. E agora acabou a física, virou continha de bodega. Vamos fazer isso? Quem é o meu comprimento de onda? Pelo que a gente viu, o nosso comprimento de onda é 2/3. Ah, entendi, professor. Então eu vou colocar aqui 2/3. Multiplicado pela força de tração. Aí você faz, quem é a força de tração, professor? 156,25. 156,25 multiplicado pelo comprimento da onda que vale 1 e que a massa a gente já viu que é 0,01. Deixa eu só voltar aqui só para confirmar para vocês. Está aqui, ó, 0,01, 0,010, o zero aí depois não interfere em nada. Aí você faz, professor, o que é que eu faço agora? Vamos trabalhar uma matemática bonitinha aqui para ficar mais fácil, tá certo? Divisão da divisão é o produto pelo inverso, então vai ficar 3 meios. Que beleza! Olha só, 156,25 vezes 1 dá 156,25, dividido por 0,01. Observe, em cima você tem 2 casas decimais, embaixo você tem 2 casas decimais. Então você pode tirar essas casas decimais de cima e de baixo. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Raiz, tirando as 2 casas decimais, vai ficar 15.625. Que óbvio, isso é uma raiz bastante conhecida, né? É uma raiz bastante conhecida. Mas caso você não lembre, então 1,5 vezes 125, que vai fazer com que nós temos uma frequência de 187,5 Hz. Eita, professor, que legal! Então veja, nós utilizamos a equação de Taylor e descobrimos com que frequência essa corda estava oscilando, vibrando. 187,5, vamos ver onde é que nós temos isso, né? 187,5 é a letra D de doidinho, uma questão bem legal, bem fácil de ser trabalhada, tá ok? E aí você pode tirar um printzinho da tela para que você possa entender como é que funciona isso aí, bem simples. Vamos agora à nossa última questão. E mais uma vez eu faço pedido para vocês, tá certo? Se você está gostando, deixe seu like. Eu sei que essa parte da matéria tem muito conteúdo, por isso que cai muito na prova do Enem, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, indique um amigo seu para esse canal para assistir.
E quanto mais vocês participarem, mais projeto como esse a gente pode fazer para ajudar exatamente vocês, tá certo? É um projeto onde tem um único intuito, fazer com que você goste cada vez mais de física, essa que é uma das matérias mais empolgantes do Enem. Então vamos à última questão do nosso material da quarta semana, que diz o seguinte. Nessa questão ele fala: a figura abaixo representa dois harmônicos. Ah, professor, ele está falando do harmônico A e o harmônico B? São ondas periódicas, né, em cordas e que dão chamados de harmônicos. Então você vai determinar esse harmônico A e harmônico B de suas frequências respectivamente iguais a F de A e F de B. Aí a primeira coisa que passa pela cabeça do aluno é o seguinte: quando eu estou trabalhando com harmônico, tem uma formulazinha de frequência que depois eu posso até demonstrar para vocês. Na realidade, no meu canal tem a demonstração disso, né? A aula de ondulatórias, ondas em cordas, você vai encontrar isso bem direitinho, e ele está disponível para você. É só você ir lá e você dar uma olhada como é que faz isso, eu demonstro para você. Mas como não é o caso de agora, eu só vou colocar para você que essa frequência, ela é N, que é o número de harmônico, vezes V, que é a velocidade de propagação da corda, dividido por 2 vezes L, que é o comprimento da corda, tá certo? Então esse N, obrigatoriamente quando eu estiver falando com esse N tem que ser números inteiros de harmônicos, tá certo? 1, 2, 3, 4, e aí a gente vai poder trabalhar exatamente essa ideia como sendo N harmônicos. Bem, entendi, professor. Então eu já tenho a minha fórmula, vou deixar destacada essa fórmula aqui que é para os harmônicos, a frequência dos harmônicos, e vamos identificar que ele quer no A e no B, tá certo? Antes de ler essa proposição aqui, antes de saber o que ele quer nessa proposição aqui, deixa eu mostrar só uma coisa a nível de conhecimento para você. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse trabalhar com o harmônico A. Não olha ainda para a figura aqui embaixo não, vamos olhar para essa figura aqui de cima. A ideia é essa, vamos concentrar aqui, vamos pegar o foco. Professor, eu vou substituir nessa fórmula, onde eu vou pegar esse N, só que eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, preste atenção. Isso aqui é um harmônico, isso aqui é outro harmônico. Então eu tenho quantos harmônicos? 2 harmônicos. No lugar desse N, eu vou colocar um 2. Que massa, professor! V de velocidade, 2 e L que é da fórmula. Que massa, professor! Então eu posso dizer que nesse A eu vou ter 2 harmônicos? Exatamente isso. São essas barriguinhas, né? São essas barriguinhas que a gente chama de harmônicos. Que massa, professor! E aí quando você corta 2 com 2, a frequência de A ela vai ser V sobre L. V sobre L. Entendido isso? Aí você faz, beleza, professor. E se eu pegar, por exemplo, o harmônico B? Primeira coisa que eu tenho que saber é descobrir quantas barriguinhas eu tenho. 1, 2, 3. Ai, que cuti-cuti. Então são 3 harmônicos, professor. Isso. E aí, para descobrir a frequência de B, no lugar do N, você vai colocar 3 vezes V, porque se trata da mesma corda, né, o mesmo meio, e 2L, que é o mesmo tamanho de corda. Perceba que você não está com a corda maior nem menor, o mesmo comprimento de corda. Então, com isso, o que você pode perceber? Que a frequência de B é 3 meios de V sobre L, certo? Aí você faz, sim, professor, e com isso aqui, o que é que eu faço? Com esses 2 valores que a gente terminou de trabalhar aqui, a gente pode fazer uma razão. Por exemplo, eu posso pegar a frequência de A pela frequência de B. E aí, quando eu faço V sobre L dividido por 3 meios de V sobre L, ó, eu vou cortar V com L e vamos fazer o inverso disso aqui. Ou seja, a frequência de A dividido pela frequência de B vai ser igual a 2 terços, porque é o produto pelo inverso. Não esqueçam disso, tá certo? É o produto pelo inverso. Entendi, professor. Então eu posso dizer que para essas cordas que eu tenho aqui em cima, eu vou pegar 2 dividido por 3? A razão entre a frequência de A pela frequência de B é 2 dividido por 3. Eu só fiz através da fórmula, mas facilmente você podia olhar pelas barriguinhas, tá certo? São 2 barriguinhas dividido por 3 barriguinhas, estava resolvido, já que é o mesmo comprimento de corda, a mesma velocidade de propagação. Mas agora vem a pergunta do quesito. Olha que lindo, preste atenção. Nessas condições, a mesma razão. Ah, professor, então foi por isso que você encontrou essa razão aqui. A mesma razão entre as frequências f de A por f de B
pode ser obtida entre as frequências de ondas estacionárias representadas em tubos sonoros abertos. Opa! Quando são tubos sonoros abertos, de um lado e do outro a extremidade é aberta. Ah, entendi, professor. E aí a gente não conta pelas barriguinhas, a gente conta pelos nós. Só que ele está chamando de A'linha e B'linha, tá certo? Então como é que eu vou fazer? Olha para cá, preste atenção. Eu tenho 1, 2. Beleza, professor. Então eu tenho 2 em cima. Isso, eu tenho 2 em cima. Deixa eu tirar aqui para a gente poder identificar direitinho, né? Então eu tenho um 2 aqui em cima. E eu tenho 1, 2, 3, 4. Então a minha razão seria 2 por 4 e eu tenho 2 por 3, não é a letra A. Vamos na letra B. Na letra B eu tenho 1 em cima. Então eu vou colocar aqui, ó, 1. E tenho 1, 2, que são 2 nós. Ah, professor, então a razão dá 1 por 2 e eu quero 1 por 3. Então não é esse. Vamos à letra C. Na letra C, ele coloca pra gente o seguinte: um nó, então eu vou colocar aqui um nó, e 1, 2, 3, dividido por 3. Como eu quero 2 terços, então não é esse. Sobrou a letra D. Vamos ver. 1, 2. Eu tenho 2. Que bonitinho. 1, 2, 3. Professor, o senhor fez assim bem rápido e matou a charada? É, encontramos a nossa resposta, 2 terços, que tem a mesma frequência de quando ele estava em cordas. Mas você pode substituir, porque a fórmula em tubo aberto é a mesma em corda. Tubo aberto é a mesma em corda, tá certo? E aí você conta os nós, que você identifica exatamente qual é o número que você tem de harmônicos. Então cada nó desse está representando um harmônico. Fácil de trabalhar, não é isso? Sem nenhum grau de dificuldade. Deu para entender? Então, galera, se vocês gostaram dessa aula, deixe seu like aí, né? Se inscreva no canal, dá essa forcinha aqui para o professor Neto. Até a próxima, um abraço bem forte, fique com Deus, tem mais pra frente ainda. Valeu, galera!